é ganhar almas. Levante a mão. Pois eu vou falar para você, a visão da igreja não é ganhar almas. A visão da igreja não é ganhar almas. A missão da igreja é ganhar almas. Amém. Isso daí, por quê? Qual que é a diferença então entre visão e missão? A visão, ela dura um determinado tempo. A missão não, ela é contínua. Você pode ver que abre ministério, fecha ministério, mas a visão é ganhar almas, ganhar almas. E isso o Senhor Jesus, Ele nos coloca dentro de cada um de nós, tá? Ele vem falando e nós vamos entrar um pouco sobre isso. Vou falar aqui sobre a introdução, amém? Evangelismo não é uma opção, é uma missão. Não é algo que nós decidimos fazer pela nossa vontade. É uma ordem de Jesus, que nos salvou da morte eterna e quer salvar muitas pessoas perdidas à nossa volta. Não podemos fechar as nossas bocas nem os nossos olhos e deixar de falar sobre o amor de Deus e o seu maravilhoso plano de salvação, que é o Evangelho. O Filho de Deus deve avançar e evangelizar sem medo, pois o Senhor nos equipa para essa obra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Mateus 28:19, a grande comissão. Nós, por muito tempo, nós achamos que a responsabilidade de evangelizar é do pastor ou é do evangelista. Não, não é. É dos filhos. Amém? Amém. Isso é dos filhos. Quem aqui é filho? Verdadeiramente. Amém? Amém? Isso é para você, irmão. E não há coisa maior do que você ganhar almas. Quer ser próspero? Ganhe almas. Ganhe almas. Amém? Amém. Qual que é o tempo de evangelizar? O tempo é agora. Nós passamos agora o final de semana. Amém? Amém. Sexta-feira, sábado e domingo são a parte que mais morrem jovens, morrem pais de famílias, porque estão fora do posicionamento de Deus. E com isso, acaba arrumando uma briga no bar, mata-se por qualquer coisa, e aí não tem mais como pregar para ele. Amém? E com isso ele não alcança a salvação. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo e vivem para a glória de Deus, devem, com senso de urgência, agora, proclamar a palavra de Deus aos que estão perdidos, a fim de que sejam salvos pela graça, mediante a fé, para a prática das boas obras. Amém? Amém. Nós, por muito tempo, nós achamos que se pegar um panfleto e passar aqui e entregar para alguém, isso é evangelizar. Se você não falar uma palavra para ela, você não evangelizou ela. Você pode pegar um panfleto de uma ótica e falar assim, ó, tá aqui, ó, Deus te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ele quer te salvar. Você está entregando um panfleto de uma ótica ou de algo qualquer. Você está evangelizando essa pessoa. Se você entrega um panfleto que mesmo que tenha ali no versículo bíblico o carimbo da igreja, você só está panfletando, você só está anunciando a igreja, propaganda. Amém? É a mesma coisa de você chegar e pegar um papel desse, esse mesmo panfleto, e entregar da ótica. Você está fazendo o quê? Evangelizando as pessoas? Não. Está mostrando que ali tem uma ótica. Amém? E por esse andar, muitas pessoas falam assim, não, mas ela pode ser salva. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? E sem fé, ele não consegue agradar a Deus. E é pela fé que ele começa a crer em Cristo Jesus. Vamos lá. Todo chamado é um enviado. Quem encontrou o pão da vida não pode sonegar esse pão aos que perecem,
aqueles que foram arrancados do império das trevas não podem deixar de levar a luz do Evangelho aos que se encontram nas trevas. Aqueles que foram perdoados não podem deixar de avisar aos que encontram perturbados pelos pecados, que Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Aqui, quem está vindo aqui dia de quarta-feira? Levante as mãos. Pois vocês que não estão vindo estão perdendo grande coisa, hein? Grande coisa. O pastor Rodrigo está falando sobre o sangue de Jesus. Aleluia. O quão poderoso é o sangue de Jesus. E pelo sangue você é perdoado. Qual sangue? Aquele sangue que Jesus derramou na cruz. E em Colossenses vai dizer que a cédula que era contra mim, contra você, Jesus, ele aniquilou na cruz. Ele chegou e está aqui, ó. A dívida está paga. Satanás, você não tem legalidade sobre eles mais. Mas agora, eles decidem para onde eles querem. Pois o preço foi pago na cruz. E custou um preço de sangue. Aleluia. A um inocente, a Jesus Cristo. Ele foi para a cruz sem isso. Mas ele sabia, ele tinha um propósito de trazer as pessoas à eternidade. Nós queremos ser parecidos com Cristo, sim ou não? Sim. Mas ele veio a esse mundo para trazer salvação. Ele veio para trazer justamente a vida eterna para essas pessoas que estavam perdidas nos seus pecados. Amém? Amém. Nós vamos falar aqui de cinco tópicos sobre isso. Por que evangelizar é uma tarefa urgente? Quem suspeita aí que é uma tarefa urgente? Levanta a mão aí. Diz aí, Daniel, o que você acha que é uma tarefa urgente? Glória a Deus. Amém? Amém. Quem sabe a data que o Senhor Jesus estará à porta aqui? Ninguém. Nós não sabemos se amanhã Ele vai nos levar. E isso quer dizer que Ele veio para nós. Nós estamos dentro da igreja, estamos esquecendo dessa responsabilidade. Na sala de oração eu estava falando que a pior coisa é que você está no lugar que Jesus não te colocou. Muitas vezes nós queremos ser um pastor, nós queremos ser um evangelista, um profeta, um músico, uma ministra de dança, e Deus te chama simplesmente para você pregar o Evangelho. E aí você luta por muito tempo aquilo, e você sai, e por algum propósito você cai no lugar errado. Chega no grande dia, Jesus fala: cadê a aula que eu tinha com você? Imagina Deus cobrando: cadê as aulas que era através da sua vida? E não veio. Então nós, com esse seminário, nós estamos trazendo, não para que você coloque uma culpa sobre você, não, mas aqui nós estamos trazendo base para você entender o que é evangelizar. Amém? Amém. Porque o homem está perdido. Ele já nasceu no pecado. Então, ele não tem mais como. Ele não tem como ele mesmo se salvar. Tem ou não? Não tem. Porque se eu achar que, vamos dizer, eu estou no mundo e eu acho que eu posso vir para Cristo na hora que eu quiser, eu anulo aquilo que Jesus disse ali na cruz. E isso é um engano de Satanás. Satanás tem colocado na mente de muitas pessoas que ela precisa estar bem para vir para a igreja. Ela precisa estar de bem com a vida, ganhando bem. Pessoas muitas vezes trocam Cristo pelos seus salários, ficam tristes por causa do seu salário. Ficar triste não é problema. O problema é você desviar do propósito que Deus colocou. Amém? Amém. E com isso, aqui vai dizer, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Vai dizer em 1 João 3,4: o pecador está em rebelião contra Deus e é inimigo de Deus. Está separado da glória de Deus e caminha a passos largos para a condenação eterna. Todos os homens, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos e ateus, sem distinção,
e sem exceção estão perdidos, até que sejam salvos por Cristo Jesus. Pois Cristo é tudo o que precisamos. Amém. Glória a Deus. Pedro vai falar em Atos dos Apóstolos que Pedro, ele era um cara que ele era pescador. E ele chega para curar um rapaz que estava aleijado na igreja. E aí ele se levanta e no decorrer desse texto vai dizer que Pedro ganhou, se eu não me engano, 3 ou foi 5 mil almas. Foi isso, né? E aí prenderam Pedro. Só que a palavra fala que Pedro era semi-analfabeto. E aí justamente isso fez com que aquelas 3 mil almas viessem a falar a favor dele. Não, mas ele fala aquilo que o Espírito está nele. Ele pregou porque ele tinha autoridade do Espírito Santo. E essas 3 almas fez com que o povo escutasse ele. Então muitas vezes nós temos medo de coisas que nós não devíamos ter medo. Porque se o Senhor Jesus está conosco, quem é maior? Amém? Amém. Isso aí eu vou voltar daqui a pouco. Segundo, porque é uma ordem de Cristo. Os 4 evangelhos, bem como o livro de Atos, destaca a grande comissão de Jesus. Os discípulos de Cristo devem ir até os confins da terra, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Abra a Bíblia em Atos 1:8. Glória a Deus. Amém? Achou? Amém? Vamos lá. Mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Aqui está dizendo por que nós temos o Espírito Santo. Para nós sermos testemunhas de Jesus. É para isso que nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo também como auxiliador, para que nós não venhamos pecar, e se pecar, Ele intercede diante do Pai. Nós também temos que se arrepender, deixando bem claro. Amém? Essa passagem em si, Atos 1:8, vai dizer aqui que nós temos que ser testemunha de Jesus e pregar em todos os cantos. Em que lugar nós estamos indo? Quantas vezes você viu uma pessoa e você não pregou o Evangelho para ela? Quantas vezes você se amedrontou porque achava que não tinha capacidade para isso? Quantas vezes? Muitas vezes nós achamos que não podemos, mas Jesus diz assim: eu coloco você, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Amém? Amém. Proclamar o Evangelho não é uma opção, mas é um mandamento. Não é uma tarefa para ser feita depois, mas agora. Não é para ser feita apenas em nossos lares, mas também além das fronteiras. Por 3 aqui. Porque é uma missão intransferível da igreja. Quem pode pregar? O mundo. Somente a igreja. Os filhos. Tem pessoas que estão achando que são filhos de Deus, estão pregando um evangelho totalmente fora daquilo. E nós vemos nos nossos portões. Sim ou não? Sim. E muitas vezes nós falamos, caramba, os caras são insistentes, porque os caras não saem daqui. E nós, que somos a luz do mundo, e nós
que Deus nos confiou essa grande missão, não fazemos isso. Deus, Ele equipa a igreja, Ele equipa você, Ele coloca tudo o que você precisa, tudo que precisa está em você. Ele colocou o Espírito Santo em você, ou seja, Ele está em você. O que mais você quer para evangelizar? Muitas vezes nós não evangelizamos a nossa família para não entrar em conflito com elas, para não ter uma afronta, para não ficar aquela coisa chata entre a família, para não pegar muito mal, depois encarregar chateado. Mas quem convence o homem de seus maus caminhos é o Espírito Santo. Sim, amém. O Senhor só quer simplesmente que você vá. Somente vá. Se coloque disponível. Os anjos, que bênção isso aqui? Os anjos, eles são ministradores, sim ou não? Sim. Eles ministram, mas eles não podem pregar o Evangelho. Os anjos, eles podem fazer muita coisa, mas eles não podem pregar o Evangelho. Você já se fez essa pergunta? Que você se batizou, você entregou a sua vida a Jesus, primeiramente, se batizou. Por que Jesus não te levou? Porque corre o risco de, nesse meio do caminho, você entrar em pecado, perder a sua vida, se desviar. Sim ou não? Você já se fez essa pergunta? Para vocês mesmos assim, por que Jesus não me levou? No momento que eu batizei. Porque aí no momento que você se batizou, você está purificado. Você está completamente purificado. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa de você. Ele fala, a palavra dele fala que sabe o que nós devemos fazer? Rogar ao dono da seara, que ele envia trabalhadores. Mas o texto antes está dizendo que os campos já estão cheios. O que falta é trabalhadores. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Se nós falharmos, não existe outro método. Se nós os omitirmos, será tido como culpado. Se nós formos negligentes e não avisarmos, o ímpio, ele morrerá em sua impiedade, mas o seu sangue será cobrado a nós. Já pensou nisso? Jesus colocar sobre você a culpa de um sangue de um ímpio? E sabe o que é mais engraçado? É aonde você está. Porque Jesus, ele não vai cobrar de você uma pessoa que está na Nigéria, está no Canadá, está na Inglaterra. Ele vai cobrar de pessoas que estão próximas de você, pessoas que ele colocou para você evangelizar, pessoas que estão ali, que você tem contato. Nós chamamos isso de ciclo de amizade. Tem pessoas no nosso ciclo de amizade que nós não estamos evangelizando ali, nós não estamos falando do amor dela. Muitas vezes nós esperamos para evangelizar essas pessoas quando nós temos uma boa oratória, quando nós estamos aprendendo tudo sobre a Bíblia. Eu não vou evangelizar porque eu não sei tudo da Bíblia. Bom, vá. Se você está vindo aos cultos, porque nem o pastor Rodrigo falou aqui tempo atrás, ele pregava com meu pai, sabe como? Pelo que ele ouvia o pastor pregava. Aí ele pregava com meu pai, a mesma coisa. Ouve, retém, não deixe o maligno roubar enquanto está sendo ministrado a você. Leve essa semente e pregue para as pessoas. Pregue. E com muitas coisas, pessoas, elas vão ser curadas através de um abraço. Eu já vi pessoas, a Giovana lembra disso, nós fizemos o evangelismo do abraço. Nós abraçamos um casal. Esse casal começou a chorar, nós não entendíamos porquê, o que estava acontecendo, mas nós sabíamos que nós estamos transferindo algo para eles. E aí, nós perguntamos para ele o que está acontecendo, e ele falou.
E a gente falou dentro da palavra que precisava ser feito para esses casais. Então a importância do Espírito em você vai fazer muita diferença na vida de alguém. Tem pessoas agora que estão pensando em tirar sua vida. Tem pessoas agora que estão pensando em se acabar com a sua vida, se empolgando, achando que não tem mais esperança. E quem vai lutar por elas? Amém? Amém. Somos nós. Fala assim, eu vou lutar por elas. Vou lutar por elas. Isso é uma verdade no seu coração? Amém. 4. Porque é uma tarefa que não pode esperar. Nós temos um tempo chamado hoje. Fala, hoje. Para alcançar a nossa geração. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é um dia oportuno. Agora é tempo da salvação. A evangelização não pode esperar. Essa é uma tarefa que ninguém pode ser deixada para depois. Não há esperança para o... Exatamente. Fora do Evangelho. Quando nós falamos assim, mas, João Carlos, se o tempo de evangelização é hoje, faz 2 anos que tem um ministério, nós nunca evangelizou. Levanta a mão, quem acha isso? Então, vou te dizer uma coisa. Não, essa igreja evangelizou. Quantas almas se batizou? O evangelismo tem 2 tipos: o individual e o coletivo. O individual sempre vai ser diante da nossa família, dos nossos amigos, que nem eu estava falando aqui. Agora o coletivo é quando eu falo assim: vamos, gente, vamos evangelizar esse bairro e sair por aqui, proclamando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. Amém. Então, não olhe para a igreja e falando assim: não, essa igreja não evangeliza. Sim, evangeliza porque tem frutos. Amém. Glória a Deus. E quando a palavra é verdadeira, sabe o que em Marcos diz? Que ele vai acrescentando. Amém, Jesus. Para que a palavra seja verdadeira, para que as pessoas vejam que é verdadeira. Em Atos, se eu não me engano, vai dizer assim que o próprio Senhor acrescentava aos seus. Porque o Evangelho é pregado. Amém. Quando nós estamos falando sobre evangelismo, eu sei que dá um frio na espinha de muitos, que fala assim: caramba, eu sou tímido, eu não consigo falar, eu tenho vergonha. Amém? Nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí. Fala assim: os tímidos não herdarão o reino dos céus. O reino dos céus. Amém? Amém. Quem está dizendo isso não é ele. É a palavra. É a palavra. É o próprio Senhor. Amém? Então, o pecador não tem salvação fora do Evangelho, fora de Cristo. Então, como que vamos colocar, introduzir ele dentro do Evangelho? Através da evangelização. Tem pessoas que falam que muitas pessoas vão se salvar. Vamos colocar aqui os indígenas que estão numa ilha isolada. Eles vão se salvar porque eles veem a glória do Senhor através da natureza, do sol, daquilo outro. Não vai. Se não sair um missionário lá e pregar para eles não serão salvos. E se eles não se arrepender, porque sabe o que acontece? Tem que ter arrependimento, tem que ter remissão de pecados. E só acontece isso quando nós entregamos a nossa vida e confessamos com a boca. Romanos 10:9 vai dizer sobre isso. Nós temos que confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor, que Ele morreu por nós na cruz. E como isso que vai acontecer? Só se alguém for lá. Só se um filho for lá fazer isso. Assim também acontece com os nossos vizinhos. Quem aqui tem vontade de pregar fora do Brasil? Só eu e você mesmo. Amém? Eu tenho vontade. Eu estou até treinando inglês com o pastor Rodrigo. Eu mandei uma mensagem em inglês para ele. E ele manda.
Oh my God. Ele responde. Oh my. Aprendendo em Pedro. Por quê? Só que tem uma coisa antes. Eu tenho que ganhar minha família. Mas só que também, se minha família não quer, eu também não posso parar ali. Eu não posso parar. Sabe como que eu faço? Eu vou, paro lá. Volto. Aqui, então. E aí? Vamos? Pego pela mão, vamos novamente. Vai ou não vai? Não. Então, vamos seguir. Eu não posso. Porque eu não sei se esse sangue vai cair na minha conta. Imagina o Senhor falando, então, eu queria que você salvasse aquela pessoa. Bem, a minha filha mesmo está fora dos caminhos do Senhor. Eu prego para ela. Não quer? Vamos mudar. Oro e vamos embora. Por que nós estávamos falando? Porque foi começado esse seminário falando sobre oração. A oração, ela vai quebrar o medo que você tem. A oração vai fazer com que você peça para o Senhor ir à frente. A oração vai fazer com que você se santifique, se você quiser evangelizar alguém. A intercessão, vai entrar a intercessão. O pastor Rodrigo vai falar sobre isso. Então, sem oração, não adianta eu querer fazer. Não adianta eu querer evangelizar. Se eu não tenho uma vida de oração, como que o Senhor vai me usar? Como que o Senhor vai falar através da minha vida com alguém? Não tem como. Eu já não vou ter comunhão com o Pai, porque eu nem falo com Ele. Como que eu vou querer que Ele salve alguém através da minha vida? Por isso que nós começamos com a oração. Amém? Amém. Porque as falsas religiões se espalham, enquanto os filhos do reino dormem. O sono da indiferença. Fala assim, misericórdia. Misericórdia. O inimigo semeia o joio no meio do trigo de Deus, enquanto a igreja, remida pelo sangue do Cordeiro, cala sua voz. Os filhos das trevas diligentemente investem na proclamação do Evangelho falso, produzindo falsos convertidos, enganando as pessoas com uma falsa esperança. Não vou falar qual, tá bom? Mas só vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A palavra do Senhor fala assim, que só um Espírito, um só batismo, um só Deus. Tem igrejas que ela batiza você, toda vez que você pega, você tem que ir até o pastor e falar para ele, e aí ele vai te batizar novamente. Tá? Se você cair 10 vezes num pecado, ele vai te batizar 10 vezes. Isso está fora. Tem outras que na súmula do batismo, eles colocam que você tem que aceitar o ensinamento de uma mulher. Amém? E isso são doutrinas de demônios, são seitas. E elas crescem, e elas estão crescendo. Amém? Então, o que nós estamos fazendo contra isso? Não adianta nós simplesmente chegar lá no Instagram e colocar a mensagem, está errado, seita. Não vai mudar o quê? Você acha que eles vão mudar por causa disso? Não vão. Mas Deus pode usar você para mudar isso. Deus pode usar vocês para converter o coração dessa pessoa. Nós somos como um canduíte, onde passa vários fios. Mas nesse canduíte passa a presença do Senhor. Você é esse canduíte, para levar bênçãos às pessoas, para levar cura, transformação. Todos os lares estão derrubados. E aí chegam essas pessoas que falam para elas estão quebrantadas. E aí sabe o que elas fazem? Elas aceitam. Porque para elas não há mais esperança. Aí ela vê aquela pequena luzinha. E aí elas falam, é aqui mesmo. E aí isso começa na vida dessa pessoa. E aí ela não consegue mais sair. Desprovido de entendimento, enganados, ele está dizendo aqui, por mentiras de Satanás. Os filhos desse mundo
são mais zelosos do que os filhos da luz. Fala misericórdia. Misericórdia. Enquanto desperdiçamos nosso tempo em discussão tolas, sem sentido, o reino das trevas avança. É hora de nós levantarmos como um exército empoderado pelo Senhor e cumprir nossa missão, sem tardança, chamando a todos pela voz do Evangelho. Amém. Aqueles que são ovelhas de Cristo ouvirão a sua voz. Diz assim, repete comigo. Aqueles que ouvirão a voz de Cristo seguirão. Fala assim, esses são ovelhas. Amém? Amém. Eu, meditando esses dias, eu cheguei numa conclusão assim. Muitas vezes as pessoas falam que o joio e o trigo é igual, sim ou não? Então, eu cheguei nesse entendimento, eu também pensava isso. Mas não, ele não é. O joio, ele pode estar no nosso meio, mas nós que somos os trigos, que dá fruto, nós vamos olhar e falar: aquele é joio. Aquele é joio. Então, aonde que eu quero chegar aqui? Nós que somos filhos, que somos trigos na mão do Senhor, muitas vezes nós estamos com medo de ser apertados, esfarelados, para que o nosso fruto venha. E como que os nossos frutos vai vir? Deixando a nossa vontade de lado, os nossos medos. Amém? Amém. Então nós nos alegramos em Deus e Ele glorificado em nós, o seu povo. Nosso Redentor verá o fruto do nosso penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem sabe aqui quando tem festa no céu? Qual é o único momento que tem festa no céu? Quando uma alma se arrepende. Estava falando com a Michelle hoje que mesmo no dia de culto, a palavra não fala, quando você cultua Deus, há festa no céu. Fala aqui, há o quê? Sobe como chama? Vai falar, pastor. Uma celebração. Exatamente. Mas a nossa adoração sobe como cheiro? Suave. Porque se você não celebrar Cristo, como que Ele vai estar em você? Fala para mim. Se você não tem alegria nem em Cristo. Vamos aqui. Evangelização, repete comigo. Evangelização. Ordem de Cristo. Ordem de Cristo. Missão da igreja. Missão da igreja. E necessidade do mundo. Necessidade do mundo. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho é a boa notícia de que Deus ama os pecadores e enviou o seu Filho para resgatar os que estavam cativos e dar sua vida aos que estavam mortos nos seus delitos e pecados. A evangelização é a comunicação dessa boa notícia do poder do Espírito Santo, estando aos pecadores com senso de urgência que se reconciliem com Deus. Vamos considerar agora o tema em si. Abre sua Bíblia em Lucas 4,18. Nós vamos ler até o 19 aqui. Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Fala assim, o Senhor conta comigo nesta missão, para libertar, para salvar os que estão
perdidos. Os que estão perdidos. Amém? Amém. Pode contar com você? Amém. Diz assim: Senhor, Senhor, eis-me aqui. eis-me aqui. Aleluia. Jesus se fez carne, viveu em perfeita obediência ao Pai, cumpriu sua santa lei e satisfez sua justiça, violada por nós, morreu na cruz em nosso favor, ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação e consumação, a obra da nossa redenção. Em seguida, comissionou os seus discípulos a ir por todo o mundo até os confins da terra, pregando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Jesus ele deixa bem claro, numa passagem, Marcos 16:15. Amém. Nós vamos ler o 15 e o 16, amém? Quem pode ler? E lhes ordenou, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e batizar será salvo, todavia quem não crê será condenado. Amém? Amém. Todos escutaram? Sim. Quem não crê, já está? Condenado. Ou seja, vão, pregue o Evangelho. E em seguida comissionou os seus discípulos, ir por todo mundo, até os confins da terra, pregando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Essa grande comissão é repetida em todos os Evangelhos e também no livro de Atos. A evangelização não é uma opção, é uma ordem. A evangelização é uma tarefa imperativa dada pelo soberano Senhor do universo. A Bruna mencionou aqui que se Cristo tivesse aqui, foi Diguinho. O Diguinho mencionou aqui que se Cristo viesse aqui, mudaria a nossa adoração. E aí eu pergunto para você: se Cristo estivesse aqui e falasse assim para vocês, vão agora e preguem o Evangelho, vocês iriam sim ou não? E Ele está aqui. Exatamente. Ele está aqui. Aleluia. E aí é que está a pergunta. Não prometa nada que você não possa cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. O homem, nessa vez, silenciar-se acerca das boas novas de salvação é um ato de rebeldia contra Cristo, é uma atitude de desamor aos homens. O universo inteiro ouve a voz de Cristo e a obedece. O vento ouve sua voz e se aquieta. O mar escuta a sua ordem e se acalma. Os demônios obedecem a sua ordem e batem em retirada. Seríamos nós, seu povo, o único do universo, a não rebelar contra sua autoridade? Será que nos insurgindo contra suas ordens? Será nós que vamos contra esta ordem? Fala assim: não, Senhor. Não, Senhor. Diz assim: a evangelização mais alta. A evangelização É a missão é a missão da igreja. da igreja. Estamos sabendo que a missão é de quem? Da igreja. Jesus deixou nas mãos da igreja a responsabilidade de pregar o Evangelho. Essa é a nossa tarefa, de mais ninguém. Se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. A evangelização é uma tarefa intransferível. Somente a igreja remida pelo sangue do Cordeiro é portadora dessa boa nova. Nenhuma instituição humana tem essa credencial, nem mesmo os anjos podem cumprir
essa gloriosa missão. Fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta para o mundo, mas como embaixadores de Deus. Fala assim: eu sou embaixador do reino. Sabe o que isso representa? Quem arrisca aí? Ninguém? Ninguém arrisca? Como é? Eu represento o reino onde eu estiver. Exatamente. O reino de Deus está acima de tudo. Agora imagina você representar Deus aqui na terra, onde você estiver. Isso é você ser um embaixador. As pessoas, para saberem a respeito de Deus, têm que vir até você. Mas no caso da evangelização, nós temos que ir até essas pessoas para falar para elas: ó, tem um Deus que salva, tem um Deus que cura. Ele me salvou, ele me curou. Se possível, pregue. Mas dê testemunho da sua palavra. Fale para ele: ó, Deus te ama, mas você tem que abandonar o seu pecado. Não adianta você ficar nesse lamaçal aí, porque daí você não sai sozinho, sem Cristo. Mas muitas vezes, sabe como que nós queremos ganhar as pessoas para Cristo? Pregando o evangelho do medo. Olha, é o seguinte, irmão, se você continuar nessa ideia, você vai para o inferno. Aí o cara fala assim: aceita Jesus. Irmão, ele vai ficar um tempo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair. Sabe por quê? Porque ele veio pelo temor. Ele não veio pelo entendimento da palavra. Totalmente. Por isso que é necessário que pregue para ele: ó, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Porque foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Foi por esse motivo que ele desceu aqui à terra e se entregou. Foi por isso que Jesus veio. Mas para isso você também tem que andar. Você tem que ter uma mudança de caráter. Você tem que ter um caráter totalmente transformado. Nós não podemos deixar as pessoas simplesmente viver por emoção. Não, a emoção vem e passa. É isso que vai acontecer. Uma pessoa emocionada, ela vai ficar 1, 2, 3 meses no máximo. Isso aí. Porque ela está vivendo emocionada. Mas quando o evangelho entra, irmão, não há. Eu não conheço aqui na Bíblia um cidadão que aonde Cristo passou ficou igual as coisas. Aonde Cristo passou teve restauração, teve vida. O que estava morto ressuscitou. Glória a Deus. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala assim: esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Havia uma viúva, a viúva de Naim, está no livro de Lucas. Jesus vinha todo alegre, todo mundo alegre, com seus discípulos. Mas havia uma comissão, havia um cortejo fúnebre. Agora imagine, do lado, a vida, do outro lado, a morte. A palavra fala que Jesus se compadeceu. Estava morto. Ele já estava morto. Como faz? O que ele podia fazer? Vai falar: mas ele é Deus. Mas esse mesmo Deus que a gente já sabe que ele vai ressuscitar a criança, a gente não olha com essa mesma olhar para essas pessoas que estão morrendo no mundo e fala assim: vou te apresentar a Deus. E Jesus toca na esquife do caixão, ou seja, na estrutura, e ele tem vida. Aleluia. E João vai dizer assim: que mesmo que esteja morto, Viverá. Então, qual está sendo o empecilho de vocês? Qual tem sido a sua barreira? Amém? Deixa eu ver como deixa eu. Nem mesmo os anjos podem cumprir essa gloriosa missão. Nós fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao Espírito. Se o ímpio morrer na sua impiedade, ele vai perecer e Deus vai lançar sobre ele, sobre nós, o sangue dele. Precisamos compreender que a evangelização
é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Fala assim, a evangelização é uma responsabilidade. É uma responsabilidade Minha. Mas precisamos entender também que a evangelização é uma missão urgente. Não há esperança de salvação depois da morte. Depois da morte vem o juízo. O tempo é agora. É o dia da salvação. Fala assim, o tempo Tempo é agora. é agora. O hoje Hoje é o dia da salvação. é o dia da salvação. É o ano É o ano aceitável do Senhor. aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A evangelização é necessidade do mundo. O homem de qualquer tempo, raça ou cultura precisa de Cristo. O homem não pode salvar-se pelos seus próprios esforços, suas obras. Amém? Tem muita gente que a gente sai para evangelizar. O cara fala assim, estou indo até na igreja. Não, pensa. E aí? Eu estou fumando, tem umas coisinhas que eu preciso organizar aqui, mas quando eu estiver bom, eu vou aceitar Jesus, hein? Eu falo, então você, para que Cristo morreu na cruz então por você? Aí ele falou, não, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu falei, que legal, coisa boa isso. Aí, João 14, 21, vai dizer assim que todo aquele que ama a Deus segue seus mandamentos. Quem é que ama a Deus? Amém. Tem pouco, gente. Eu falo de novo. Quem ama a Deus? Amém. Então, todos que amam seguem seus mandamentos. Amém? Amém. João 14, 21 está lá, depois você lê. Então, se você ama a Deus e você então segue seus mandamentos, por que nós não estamos evangelizando? Por que ele mesmo não entrega a vida dele para Jesus? Duas vezes. Uma da pessoa que precisa de Deus e outra de nós que precisamos cumprir o que o Pai colocou nas nossas mãos. Amém? Amém. Eu vou dar um pulo aqui, tá bom? Como podemos aplicar? Todo cristão é uma testemunha. Fala assim, eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Jesus chamou cada cristão para ser uma testemunha dele. E ele nos prometeu o seu poder para sermos exatamente isso. Quando alguém perguntou a Billy Graham quem seguiria os seus passos, ele disse, uma grande multidão. Cada um de vocês. Nossa experiência mostra que isso é verdade. Milhões de cristãos que antes estavam inseguros em compartilhar sua fé, estão agora levando pessoas a conhecer a Cristo. Vou passar um dado aqui para você, muito rápido. Isso veio pelo Código Brasil, tá? Eles fazem evangelização no mundo. E eles fizeram esse levantamento. 97% dos cristãos não evangelizam. Nós estamos falando cristão. Pessoas que se batizaram, pessoas que estão na igreja, pessoas que vão aos cultos. Não é pessoas que vão de vez em quando aos cultos. Que nem diz o pastor Rodrigo, cristão praticante. 97%. Nós olhamos para isso e falamos assim, misericórdia. E sim, misericórdia. Mas o que nós estamos fazendo para poder mudar isso? Hoje essa informação chega a você. E aí a palavra fala assim que não te dá mais como inocente, quando você sabe. E aí é onde está o negócio. Você vai querer continuar dessa maneira onde você está, ou você vai querer ir à frente? Tem pessoas que nesse momento ela fala, sabe o quê? Eu não fui chamado para isso. Eu esqueci de trazer aqui. Quando eu me converti, de verdade, quando eu saí, o pastor Rodrigo foi quem tomou conta de mim. Nós tínhamos discipulado na igreja. E aí, nós fomos fazer um evangelismo. Aí eu fiquei, meu Deus, esse Rodrigo sai dentro. Não, mas ó, aí fala, vai lá falar do amor
de Deus, fala assim. Ele não falou do amor de Deus, ele falou que tinha que evangelizar, vai lá, entrega para a pessoa, fala a palavra. Aí eu falei, nós vamos fazer o quê? Nós fizemos um coração de EVA. Eu tenho depois, eu mostro, eu vou tirar a foto e colocar no grupo para vocês. É um coração de EVA com um espeto de churrasco. Um crepom todo vermelho. E nele está escrito uma mensagem. Eu olhei aquele coração. E aí tinha uma pessoa, na época. Por que eu tenho ele? Porque eu falei assim, esse eu vou guardar para uma pessoa especial. Que morava aqui na rua da igreja. Só que eu não conhecia ela. Eu falei, eu vou entregar para ela. Ó, tá aqui, ó, Jesus mandou te dar. E eu fiquei com isso. Só que quando eu vim entregar para essa mulher, ela se mudou. Ela foi morar lá pro lado do açaí. E aí eu fiquei, puxa, e agora? Aí eu falei pro meu irmão, falei, ó, não sei o que fazer. Ele falou, como não? Se você separou para a mulher, entregue para ela. Isso bateu no meu coração. Só que eu não encontrei a mulher mais. Toda vez que eu vejo uma pessoa na rua, eu lembro desse coração. E se essa mulher morreu e não conheceu a Cristo? E era aquele dia que Deus ia me usar para ela se converter dos caminhos dela, dos maus caminhos que ela tinha. Isso bate no meu coração. Quando eu vejo uma pessoa, parece assim, já fico agoniado. E quando eu olho para as pessoas, eu falo assim, por quê? Por que tem que ser ele? Aí Deus fala assim, porque você é filho. Vai lá e faça. Mas uma coisa, é o que nós vamos até dizer aqui. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade de dar continuidade àquilo que Cristo começou, aquilo que Ele ordenou. Como Ele próprio começou, está em nossas mãos. Ou melhor dizendo, está em nosso coração, através da grande comissão. Então, o Evangelho, eu não posso sair para evangelizar porque o pastor está mandando, ou porque alguém mandou você. Não, faça isso porque você tem amor. Eu costumo orar muito pedindo para que aonde a palavra do Senhor fala assim, onde está o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. Eu peço sempre para que o nosso coração esteja em Cristo, porque não há lugar melhor para o nosso coração estar, não há melhor tesouro do que Cristo Jesus. E quando Ele entra em nós, Ele é o próprio amor. Ele é o amor. Se há algum medo, Ele vai lançar fora. Amém. Nós. A palavra fala que todo vai lançar. Se você tem medo de alguma coisa, essa manhã vai ser quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio muito nisso. Nós temos muitas vezes traumas, travas, que colocamos diante de nós mesmos, nós achamos que não vamos passar. Nós colocamos uma cerca. Mas Cristo Jesus, Ele abriu essa cerca. Ele abriu. Ele falou, agora não tem mais o véu. O véu foi rasgado, vem diante de mim. Aleluia. Tudo que você precisa está em mim. Aleluia. Então nós teremos medo do quê? Tinha 5 reis. 5 reis, enquanto o povo de Israel. 5. Eles se juntaram. E Josué chega diante de Deus. Deus começou a lutar do lado de Josué. A palavra fala que Josué queria matar eles no mesmo dia que tinha que acabar com eles. E aí sabe o que Josué fez? O sol já estava descendo. Josué falou, para o sol. E o sol se parou. E Deus lutou com eles. A palavra fala que Deus matou mais do que Josué. Então para que precisava de Josué? Para nós sabermos o poder do Senhor. Aleluia. Que Ele conta conosco. E eles conquistaram. E é fascinante essa passagem. Depois os reis têm ele com a caverna e ó, sem chance. Ou
Deus ele está na batalha conosco. Fala assim: o Senhor está na batalha comigo. Aleluia. Amém? Aleluia. Ser testemunha é algo muito importante, pois fomos habilitados pelo Senhor através do Espírito Santo para ter poder para cumprir a grande comissão que foi falado em Atos, né? O Espírito Santo sobre nós. Com isso precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra e com o seu Espírito, em obediência. Quando você está em obediência, você chega no lar, você automaticamente, demônio se manifesta, começa a armar se bater, panelas se cair, pessoas começam a ficar endemoniadas. Não é porque nós chegamos lá, é porque o Espírito Santo do Senhor está lá. Aleluia. E as trevas, e a luz não tem comunhão com as trevas. Mãe, lembra do dia que nós chegamos numa casa assim? Nós chegamos numa casa e começou a cair, bater tudo. Então minha mãe falou assim: ei, vamos orar agora ou depois? Eu falei: depois, vamos orar aqui pelo dono da casa. O dono da casa chegou e falou para nós que fazia 2 semanas que ele não dormia, que ele estava vendo um homem andando dentro de casa. O cara veio para mim, apesar que para mim todo mundo é grande, né? Aí o cara veio. Aí eu falei: esse cara, se ele cair aqui, como que eu seguro ele? Eu falei: não dá para você ajoelhar? Ele falou: sim. O cara ficou assim ainda. Aí eu falei: vai ter que ser assim mesmo. Coloquei a mão nele e vamos lá. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos 7 semanas de oração na casa desse homem. Esse homem falou que ele tinha vergonha, né, mãe? De ir lá e aceitar Jesus. Eu falei: meu filho, eu coloco um saco plástico em você, nós vamos lá na frente e pronto. Aí, eu falei: tá bom. Não posso forçar, algo tem que ser do coração deles. Mas mesmo assim eu falei: mas se converte, não deixa isso não, porque senão esse demônio que estava aqui vai voltar de novo, e vai voltar pior. Quem estava aqui semana passada, ouviu o pastor Rodrigo falando sobre a casa limpa? O que acontece? Passou um tempo, acho que depois de 2 semanas ele aceitou Jesus, e hoje está servindo ao Senhor. Está leve. Isso é nós temos certeza de para quem nós servimos e o Deus que está conosco. Eu sei que eu não sou capaz de fazer nada, mas agora com Cristo, aí a história muda. Aí a história muda. Se eu entrar, se eu orar e falar: Senhor, o Senhor está comigo, e ele falar, só vai fazer assim: ó, rapaz, vou que vou e não tem tempo. Vou nessa linha e vou embora. E eu sei que Ele vai fazer. Eu tenho certeza sempre que o Senhor vai fazer. Sempre. Toda vez que eu sair para evangelizar alguém, o Senhor sempre se manifestou. Ele sempre manifestou na vida de alguém. E isso não pode ser. Isso traz experiência para nós, traz maturidade, traz cada vez mais intimidade com o Senhor. Porque você vai ter intimidade com a palavra. Porque você lê sobre o Senhor é maravilhoso. Agora você viver junto com Ele numa obra é maior ainda. Você não sabe o gozo que é você sair para evangelizar e você já sai aqui, ó. Pode falar. Qual que é? Saí com a irmã tinha falado assim que no ministério dela não podia evangelizar. Eu falei: vamos lá. Pega aqui, vem cá, vamos lá. Cheguei batendo num portão. Pastor, você acredita que a mulher falou: não quis me atender? Como é? Não vou te atender. Eu falei assim: vem aqui, por favor. Aí a mulher falou assim: eu tenho a minha mãe está enferma aqui, não dá para mim poder ir. Eu falei: ela está enferma, podemos entrar? Ela falou: sim. Eu falei: vem. Era a Jussara. Eu falei: vamos. Ela falou: qual que é o problema dele? Ela não está mexendo a perna. Eu falei: toca, moço. Vamos orar.
começamos a orar. Daqui a pouco, a senhora começa a mexer a perna. E a mãe começa aquele negócio, não, é essa perna aqui. Eu falei, é as duas? Ela falou assim, não, é só essa perna que ela está mexendo aí, que ela está toda leve. Glória a Deus. Aquele dia, Glória a Deus. foi algo tão, Glória a Deus. tão assim, que eu não tenho como explicar. Meu coração se alegrou de tal maneira que eu falei, ixi, eu esqueci de onde eu estava, era glória a Deus dentro da casa da mulher ali, não teve. E a mulher começou a glorificar, acho que ela falou assim, eu vou fazer a mesma coisa que ele. E agora o Senhor veio sobre aquela mulher. Eu creio na palavra, que nós colocaremos a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Amém. Eu creio nisso. E quando eu vou lá, eu vou nessa fé. Eu vou nessa fé. Amém. Amém, Jesus. Utilizando a palavra de Deus. A Bíblia é infalível. Fala assim: a Bíblia é absoluta. É absoluta. A base de tudo o que nós acreditamos e de tudo o que dissermos. E ainda mais, a verdade do Evangelho é poder de Deus para a salvação. Diz assim: poder de Deus. Poder de Deus. O quanto que você crê, pai? Poder de Deus. Poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. De muitos, né? A verdade bíblica em suas conversas tem o poder de salvar, curar, libertar e transformar a vida das pessoas. Por esse motivo, quando saímos para evangelizar, devemos sempre utilizar a palavra. Isso, vamos lá de novo. Utilizar a Palavra. com base, pois o poder de Deus é poder de Deus. A palavra de Deus, que é viva, quando semeada em um coração sedento, gera, através de seu poder, juntamente com a fé, vida abundante sobre esse coração, trazendo as boas novas para aquele que estavam sem esperança e sem vida. Amém? Amém. Quando você, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não acredito nisso não. Você fala assim, eu acredito, vem cá, vou te mostrar aqui, ó, olha o que aconteceu. Aqui, ó. Mas eu não sei guardar um versículo, meu irmão. Um versículo que Deus colocou no seu coração. Esse versículo aí, que você está pensando nesse momento, que você, toda vez que você fala Bíblia, você lembra dele, você fala assim, fala um versículo que já está na sua mente, esse versículo aí pode salvar uma vida. Amém. Pode tirar um pai que está no álcool, pode tirar um drogado, pode salvar, pode trazer a pessoa que está sem esperança alguma, pode trazer luz para o mar. Amém? Amém. Vamos lá. Então, por aqui, tá bom? Aqui. Com a ajuda do Espírito Santo, Jesus prometeu que receberíamos o seu poder, o seu Espírito Santo, e seríamos suas testemunhas. Rio de águas vivas fluiriam de dentro de nós. O Espírito Santo é a fonte de força de Deus para nós e nos ajuda a superar nossa ansiedade e o medo das pessoas. Fala assim: superar nossas ansiedades e o medo das pessoas. Quem é que trava quando fala assim, ó, você precisa evangelizar? Quem é que trava com medo de falar com alguém? Ninguém? O pastor me falou assim, uma vez assim, ele falou assim, se você parar, beleza. Quando nós temos um medo, isso não significa que você é fraco. Isso quer dizer que ainda você precisa superar. E tudo há um tempo. Fala assim, tudo há um tempo. Amém. E esse tempo é agora. Quantas vezes cristãos pensaram não serem capazes de evangelizar, mas Deus quer nos dar poder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal ajudador na obra evangelística, pois somente Ele pode convencer o homem dos seus pecados
e dos seus caminhos. João 16, 8, 11. O Espírito Santo nos empodera com poder e autoridade. Fala, poder e autoridade. Poder e autoridade. Nos dando a capacidade de realizar a grande comissão, com muita ousadia, coragem e fé, crendo que aquele que nos enviou é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Amém? Salmos 145, 13. Sabemos que, pois, que somos santuário do Espírito Santo para a manifestação do reino de Deus, para cumprir o que está escrito em Isaías 61, 1. Fala assim: o reino de Deus só é manifesto quando eu manifesto na vida de alguém. Amém? Você fala assim, como, cara? Você consegue ver quando você ora por alguém, que você consegue transmitir e você vê a manifestação do Espírito Santo. Romanos vai dizer assim que é uma ardente expectativa dos filhos para a manifestação da glória, da criação, da glória dos filhos. O Espírito Santo, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de branco, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça do Senhor, para revelar o esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão a cidade, as ruínas que têm sido devastadas de geração a geração. Amém? 4. Com o amor de Deus. Quando você fala com alguém sobre Jesus, lembre-se de que Deus os ama. Na verdade, Deus os ama tanto que Jesus morreu pela pessoa com quem você está compartilhando o Evangelho. O livro de Romanos nos diz: quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor. Aleluia. O amor de Deus é algo extremamente constrangedor, pois não somos merecedores do amor, nem do favor de Deus, mas assim Ele decidiu fazer. Desde o início, Deus demonstrou de diversas maneiras o seu amor em favor do homem, através de milagres, livramentos, provisão, ajudas, alianças, entre outros. Mas nos últimos dias o Senhor fez essa demonstração através do Filho, a saber, Cristo Jesus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E essa vida nós queremos transmitir às outras pessoas, amém? Amém. Eu sempre, eu falei com o pastor assim uma vez, que eu creio que essa igreja vai ser muito influente. Amém. Porque pessoas vão estar por aí, seja na capelania, no hospital, seja no hospital trabalhando, seja cortando a internet dos outros, seja de várias formas, Deus pode te usar. Amém. Então eu sei que nós vamos ser muito influentes no Amém. ministério. Essa é a visão desse ministério. É
ser influente. A visão, ela sempre vai andar junto com a missão. Ela sempre está ligada. Qual que é a missão? Ganhar almas. Qual que é a visão? Ser influente. Amém. Glória a Deus. Esse ministério, pessoas vão sair daqui, muitos empresários sairão daqui para outros lugares. Eu creio muito nisso. Eu oro por isso, eu peço por isso. E uma coisa eu digo para vocês: orem também. Pois nós só podemos ver isso acontecer se os nossos olhos alcançarem isso um dia. Você jamais vai ter um sonho aonde que você jamais vai conquistar algo que você não sonhou. Sonhe isso, almeje isso. A Bruna contou aqui o testemunho dela. Ou seja, os seus olhos chegaram lá. Os olhos dela chegou nisso. Glória a Deus. Deus faz isso. O que é a fé? É chamar a existência aquilo que não Existe. Amém. Amém? E nos dias atuais, eu e você fomos co-participantes desta grande comissão de levar as pessoas ao encontro desse amor. Oh, meu Deus. Manifesto em Cristo Jesus, através do sacrifício da cruz. Assim entendemos que evangelizar é um ato de amor, primeiramente a Deus e depois às pessoas que Deus tanto ama. Deus, Ele deu o Filho dele para morrer pelo pecado de todos. Que eu mencionei aqui no versículo de João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo é todos. Tá? São pessoas que estão lá, um lugar que você vê lá fora, uma pessoa que está destruída, que você fala assim: para esse não tem mais chance. Sabe o que Deus está falando? Eu morri por ele. Ele é valioso. E eu conto com você para tirar ele. Amém. Amém? Você é embaixador de Cristo. Diga assim: eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Diga mais forte, irmão. Eu sou embaixador de Cristo. Glória a Deus. Glória a O que tem Deus. barrado você? O que tem barrado você de você evangelizar? Fala para mim. Medo? Diguinho? Come on, big boy. Come on, viu? Você entendeu? Por favor. Menina. Então, o que tem barrado você? O que tem te prendido para você não transmitir esse amor pelo qual você foi ganho? Essa é uma mensagem de esperança que você tem que oferecer. Ela tem um grande impacto sobre as pessoas. O mundo está gritando desesperadamente por salvação. É um grito silencioso que os leva cada vez mais a ficarem isolados e longe da verdade. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo caído. Deus tem ouvido esse grito silencioso, desesperado por salvação e tem nos enviado para levar as boas novas da esperança do Evangelho. Amém. Jesus está com o profeta Isaías e ele pergunta para ele: a quem eu enviarei? Amém? Amém. Estão ligados aqui? Imaginou? Deus está com o profeta Isaías e faz uma pergunta para ele: a quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá de novo? O Senhor está perguntando nessa manhã: quem eu enviarei? Eis-me aqui. Coloque. Feche seus olhos. Eu não sei qual tem sido o seu bloqueio. Eu não sei qual tem sido o seu medo nesta manhã. Durante esse tempo que você tem de evangelho, ou até mesmo que você saiu, ou por qual foi o motivo,
Mas esta manhã nós estamos falando do maior que pode existir nesse mundo, que é Jesus Cristo. Aleluia. O Evangelho, nós podemos falar que temos 3 evangelhos, 4 evangelhos, mas não, só existe um, Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que se entregou por você. O que você precisa neste momento? Aleluia. Deixa o Senhor ministrar o seu coração nesta manhã.
vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, amém? Amém? Amém, irmãos? A igreja caminha em algo chamado fé. Ainda que os olhos não viram, mas nós sabemos que é possível estar nesse lugar, que é possível alcançar isso. Então o Senhor vai fazer de cada um de vocês testemunhas, por onde vocês estiverem. O Senhor vai colocar dentro de vocês a chama necessária. Amém? Então coloque aqui a sua oração. Obrigado, mano. Isso. E já vai fazendo a sua oração em nome de Jesus.